de longe, a gente não quer confessar. Só que é necessário confessar. Por quê? Se eu e você não confessar aqui na terra, nós vamos confessar no céu. A diferença, a diferença é essa, que enquanto a gente é vivo, a gente confessar, a gente confessa para a salvação eterna. Só que se eu e você, a gente morre sem confessar a Cristo, a palavra de Deus diz que a gente vai confessar, mas aquela palavra que a gente vai confessar é só para cumprir a palavra que o Senhor falou, porque Deus disse assim, ó, juro diante de todos que todos dobrarão o joelho perante mim e confessarão que somente eu sou o Senhor. Uns para a salvação eterna e outros para a condenação eterna. Ou seja, todos nós um dia vamos chegar diante de Deus e confessar que somente Ele é Deus. Só que tem essa diferença. Ou nós escolhe confessar com a nossa boca e crer com o nosso coração enquanto há vida aqui na terra, para nós termos direito à salvação, ou então a gente vai confessar depois da morte, no dia do juízo final, no dia do julgamento final, né? A gente vai confessar, mas só para cumprir o que a palavra do Senhor falou, que ele diz que um dia todos iam confessar que somente ele era Deus. Então, quando Jesus fala a importância de confessar, lá nos evangelhos, nos 4 evangelhos, Jesus também ele fala, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de Deus. Porém, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de Deus. Em outras traduções diz assim, aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu também o envergonharei diante de Deus que está nos céus. Então, minhas amadas irmãs, a importância da gente confessar. Como eu já falei algumas vezes, a salvação, ela tem suas fases, né? Vem a fase do ouvir, vem a fase do crer, vem a fase do confessar. É claro que a gente já não dá um pulo imediato na salvação, estou salvo. Não, a salvação ela é conquistada a cada dia. Ela é conquistada através de renúncias, através de obediência, obedecendo a palavra de Deus e através da libertação, quando a gente confessa que Jesus Cristo é o Senhor, quando a gente confessa com a nossa boca e crê em nosso coração que somente Ele é o Senhor e somente Ele é suficiente em nossas vidas, aí sim, como a palavra diz, aquele que o confessar será salvo, né? Mas para isso é como eu falei, tem que confessar aqui na terra para quando morrermos a gente ser reconhecido no céu. A outra passagem é um versículo bastante conhecido, como estamos falando de salvação, João 3,16, aonde diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando a gente lê este versículo aqui, que eu acabei de ler, Romanos 10:9, e a gente vai lá para João 3,16, que a gente lê este versículo, o tão grande foi o amor de Deus por cada um de nós, que ele deu o seu único filho. E quando a gente lê ali aquele versículo, a gente percebe, né, o tamanho do amor de Deus. Quando Jesus ele vem, quando ele passa por aquele sofrimento todo por nós, porque Cristo ele não merecia aquele sofrimento todo, mas foi por nós, cada um de nós, para que nós tenha direito à salvação eterna. E quando a gente olha para este pequeno versículo que fala muito, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, nenhum outro amou o mundo como Deus amou. Ninguém jamais amou e jamais vai amar como Deus amou cada um de nós, né? Então a gente tem que ter essa consciência. O tão grande foi o amor de Deus por nós, que ele deu o seu único filho para morrer naquela cruz por cada um de nós, para que nós tenhamos o direito de sermos chamados filhos de Deus.
temos o direito de um dia morar na eternidade com Deus. Então, quando a gente olha para aquele versículo e a gente vê aquela história, a trajetória de Jesus Cristo ali, o sofrimento dele até chegar ao Calvário, até ser crucificado, a gente tem que dar valor sim. Quando eu falei em fases, quando a gente olha para ali, a gente vê que ali a nossa salvação, ela está tendo início, né? Eu li aqui Romanos 10:9, mas o plano da nossa salvação, ele deu início ali na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo se entregou no caminho até a cruz, quando ele levou aquelas 40 chicotadas, quando colocaram aquela coroa de espinhos em sua cabeça. Ali estava dando início à minha e à sua salvação. Vocês estão me entendendo? Ali se inicia a nossa salvação, o perdão dos nossos pecados. Mas para isso não basta apenas olhar e entender. A gente tem que olhar, entender, confessar e crer, mas também tem que dar o verdadeiro reconhecimento, porque se Deus não envia Jesus, se Jesus não morre na cruz do Calvário por cada um de nós, nós não teria salvação. Então, quando Jesus ele está indo ali até a cruz, quando ele é crucificado, como a Bíblia fala, ele foi crucificado. Ao terceiro dia, ele ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, ali está se iniciando o plano da nossa salvação. Mas é claro que a salvação ela veio para todos, porém nem todos querem, como a própria palavra do Senhor fala. A salvação ela veio para todos, mas são poucos os que querem. Porque quando a gente aceita o sacrifício de Jesus, a gente tem que aceitar o sacrifício, a gente tem que reconhecer o verdadeiro valor da salvação. E quando a gente entende e percebe, a gente tem que ter renúncia. Quando a gente confessa ali a Cristo, que Cristo é suficiente em nossas vidas, né? Quando a gente confessa, automaticamente a gente vai renunciando o que nos afasta de Cristo e nos aproximando cada vez mais da nossa salvação. Quando a gente dá o verdadeiro valor. Não é simplesmente ler João 3,16, né? Onde fala do verdadeiro amor de Deus por mim, por você, como ler qualquer outro livro, qualquer outra passagem, não. Mas é ler e entender e dar o verdadeiro valor. Aí sim, quando a gente dá o verdadeiro valor, a gente começa a dar valor à nossa salvação. E quando a gente entende, né, aquele sacrifício, quando a gente entende o motivo por qual Jesus foi enviado por mim e por você, que nós não teríamos salvação, nós não chegaríamos a Deus, sendo sincera, não tinha como nós chegar diante de Deus, não tinha como nós ser salvos se não fosse por meio de Cristo Jesus. Se fosse para a gente chegar no céu por qualquer outra coisa, ou por mim mesmo, ou por qualquer outra pessoa, será que seria preciso Deus enviar o seu único filho para ser crucificado naquela cruz? Será que seria preciso Deus enviar Jesus Cristo para sofrer a humilhação que era minha e que era sua? Aquela humilhação, aquela chicotada que ele levou era para mim e para você, porque aquela cruz que ele carregou era nossa. Ali estavam os nossos pecados, mas ele carregou. Ele foi crucificado por nós. Então a gente tem que olhar e dar o devido valor. Só que é como eu falei, não basta simplesmente dizer Jesus morreu por mim. Pronto, não. A gente tem que dizer e reconhecer. Isso se chama gratidão, porque todo mundo hoje sabe que Jesus veio, que Jesus morreu na cruz do Calvário, que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Só que poucos dão o verdadeiro valor, né? Poucos dão o verdadeiro valor, né? Valor esse, a nossa salvação, ela teve um preço muito alto, muito alto. Foi a vida de Jesus inocente para pagar pelos meus e pelos seus pecados. Só que hoje a gente olha e tem muita gente desperdiçando esse sacrifício. Tem muita gente que não quer renunciar ao mundo, é como eu falei.
Tem muita gente que até segue a Cristo de longe, porque igual aquela multidão que seguia a Cristo de longe, pelo que ele fazia, mas não pelo que ele era, né? É tanto que quando Jesus ele começa a pregar ali no Sermão do Monte, que ele começa a falar a verdade, o que era preciso renunciar, o que era preciso ser feito para poder ter direito à salvação, muitos abandonaram Jesus, ficou pouquíssimos, né? Então, assim, às vezes a pessoa quer seguir a Jesus de longe, porque não quer renunciar ao que o mundo oferece, não quer renunciar ao pecado. Então, assim, não dá o verdadeiro valor ao sacrifício de Cristo Jesus. Para a gente entender o tema salvação aqui, é como eu falei, quando a gente olha para este versículo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo sem igual, sem medida, sabe? Sem limite, a mim e a você. Deus nos amou, sabe? Então, assim, o único capaz de me amar, de te amar sem querer nada em troca, o único capaz de te perdoar, de me perdoar, o único capaz de nos dar salvação eterna, sabe? O que Deus quer de nós? A obediência, o nosso coração. Muitas das vezes a gente acha que não, mas Ele quer a nossa vida por inteiro. E quando a gente olha assim, tem muita gente que não entende, né, o verdadeiro significado da palavra amor. E esse sim, esse amor verdadeiro, este amor puro, né, foi aquele amor de Cristo Jesus. Então, que a gente possa meditar nessa rápida reflexão. A nossa salvação, ela teve um preço muito alto. E Cristo pagou na cruz do Calvário, né? Cristo pagou por mim e por você. Mas a gente tem que ter reconhecimento, a gente tem que ter obediência, amor e confessar, né? Entender, confessar e ser grato pelo sacrifício que Jesus fez por nós, para que hoje nós possamos ter direito à nossa salvação. Mas se com a tua boca creres e com o teu coração confessar que Jesus Cristo é o Senhor, serás salvo. Que Deus abençoe a todas, dê uma ótima semana abençoada, com saúde, paz e livramento. Que a gente possa meditar mais na palavra do Senhor, pedir cada vez mais conhecimento, entendimento, que Deus venha nos aproximar cada vez mais dele. Que Deus visite cada família, dando uma boa semana abençoada e protegida. E até a próxima.